Oi, gente! Começando mais um podcast da Faciale, o nosso FacialeCast. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que faz parte aí da história da Faciale, que começou junto com a gente, que é a doutora Lariana. Olá! Tudo bem, Tudo Lari? bem? Obrigada pelo convite. Lari, me conta então um pouco aí da sua história, como que você entrou no mundo da odontologia, o que te fez fazer odonto? Então, muita gente conta, assim, que teve aquele sonho desde a infância ali, né? De, quero ser dentista, quero ser médico. Comigo não foi muito assim. Mas eu sabia que eu queria alguma coisa na área da saúde, né? Então, naquela época ali de cursinho e tal, tava bem em dúvida. Aí, como eu queria fazer numa universidade pública, né? Fui olhar a concorrência lá. Uhum. Odonto era o segundo, eu falei, acho que dá pra tentar. E também naquela época, assim, eu tinha muito contato com o meu ortodontista, né? E acabei me apaixonando ali, assim, achava muito legal, admirava muito a profissão, né? Ele, inclusive, me incentivou bastante, né? Então, aí conversei com meus pais ali, eles queriam que eu fizesse medicina na época, mas eu não tinha aquele interesse, assim, sabe? Uhum. Falei, vamos tentar odonto. E hoje eu estou realizada. Tá aí, trabalhando. Sim, é uma profissão muito, muito gratificante, né? A gente mudar a vida da pessoa é sensacional, através do sorriso. Não, isso é muito legal. E pior que os pacientes falam mesmo, né? Porque tem muita gente que chega, que não tem dente, ou que tem dente torto, ou alguma coisa assim. E eles, assim, quando vai fazer o tratamento, nossa, às vezes eles agradecem muito, é muito legal. Às vezes é uma coisa simples, né? Assim, para quem olha de fora, mas para ele não, né? Para o paciente. Sim. Então, aquilo lá acaba melhorando a autoestima, a qualidade de vida da pessoa. Então, é isso que faz a gente seguir em frente. Lari, me conta, o que fez você escolher a especialização da ortodontia? Né? Porque você fazia clínico geral. Sim. E daí você falou, agora eu vou fazer orto, vou fazer o aparelho. Na verdade, desde que eu estava saindo ali da graduação, eu já tinha interesse pela horta, né? Uhum. No início da faculdade, a gente não tem muita disciplina, né, de ortodontia. Nem na faculdade a gente acaba vendo muito essa questão. Não tem muito contato, né? Não. É mais a teoria. Na verdade, não gostava muito da disciplina de horta. Eu falava, gente, quem que faz isso, né? E eu fui, assim, me aproximando de outras áreas. Mas depois, quando a gente começa a trabalhar, é diferente do que na graduação, né? Uhum. E, igual eu falei, o meu ortodontista, eu admiro ele demais, converso demais com ele, vou lá, né, no consultório, a gente mais conversa do que faz alguma coisa. E ele é maravilhoso mesmo. Ele me motivou bastante, assim, sabe? E eu acho que a orto um paciente chega ali no teu consultório, com certeza, a maioria dos pacientes, né, precisam de ortodontia. Sim. Às vezes não é a queixa do paciente, mas se a gente avaliar ali, a gente encontra alguma coisa, né? Às vezes o paciente, eu quero reabilitar com implante, quero fazer faceta. Mas primeiro a gente tem que ajeitar a casa, eu falo, Sim. né? Então, é qualidade de vida, eu falo. Não é estética, é função. Né? Que a gente restabelece ali. E hoje, essa ortodontia ali, a ortopedia que falo, na verdade, né? Eu acho muito importante a gente intervir em crianças para não virar um problema maior no futuro, né? Sim, eu até gosto muito dessa parte ali, né, da ortopedia, porque a gente tá prevenindo, né, de um problema maior, de um adulto ter que fazer uma cirurgia, que é um procedimento mais invasivo. E às vezes acontece. Verdade. Que eu fiz. Um aparelho ortopédico é bem mais simples, né? Assim, mais confortável, menos invasivo. Então, se tiver como a gente intervir naquela época ali, é a melhor forma. A melhor fase, né? Sim. Então, assim, a gente pode pôr aparelho em criança e pode pôr aparelho em criança com dente de leite também, né? Sim. Na verdade, tudo vai depender da má oclusão que a gente fala ali, como que tá a arcada do paciente, né? Mas hoje, os aparelhos ortopédicos, que é aqueles, pode ser fixo ou móvel, né? Que tem, não é aquele de borrachinha, os brackets. A gente consegue redirecionar o crescimento da criança, porque ela está numa fase de crescimento, né? Sim. Então, para não virar um problema esquelético, porque se ela parar de crescer ali e não for corrigido, aquilo vai virar
problema maior que só é resolvido com cirurgia. Então, muitas vezes, as crianças aí com 5, 6 anos, a gente já tá colocando aparelho. Claro que depende da maturidade da criança, né? Tem que conversar com os pais e tudo. Mas, geralmente, eles se adaptam super bem. É um tratamento super tranquilo, né? E que lá na frente, assim, até quando for pro aparelho fixo, vai ser mais rápido o tratamento, né? Bem mais tranquilo. E é bonitinho, né, quando a gente fala pra eles assim, você vai colocar o aparelho. Nossa, é a alegria deles, né? Sim. Eles ficam tipo, nossa, eu vou usar um aparelho. As crianças aceitam muito bem mais, aceitam melhor do que os adultos, né? Hoje os adultos quase não querem usar o aparelho, né? Sim. Mas às vezes a gente tem que falar pro paciente que ele necessita, né? Para o tratamento que ele quer realizar tenha um bom resultado, né? Senão depois pode dar algum problema, né? Foi o que eu falei essa semana para um paciente. Falei para ele assim, ele veio até a clínica e ele queria só arrumar os dentes da frente. Mas não tinha como. Sim. Não tinha como arrumar, porque eu falei para ele, dele não, mas a minha queixa é só essa, eu só quero fazer isso. Eu falei para ele assim, se eu fizer isso em você, de arrumar os dentes da frente, é a mesma coisa que você tá com o carro com o pneu furado. Falei, você vai andar? Vai, por um tempo. Por um tempo, mas depois vai estragar o teu carro, vai amassar a roda, enfim, não entendo de carro, mas assim, enfim, sabe que vai ter problemas futuros. Então, assim, não adianta a gente querer fazer a parte estética sem fazer a função. Por isso que a parte do aparelho, da ortodontia, é extremamente importante. Muito importante, Ela é muito importante. E assim, daí o paciente chega pra mim e fala, que tipo de aparelho que eu vou usar? Então, conta pra nós, Lari, que tipo de aparelho que tem hoje em dia? Hoje em dia é bem mais moderno, é diferente, né? Tá... Para adulto, né, o que a gente usa ali são os brackets, né, que são as pecinhas ali coladas. A gente tem o autoligado, que é o aparelho que agora bastante, né, a maioria dos adultos está procurando ele por não precisar das borrachinhas, né, que ele tem uma portinha ali, que a gente acaba inserindo o fio e fechando, né. Facilita a higiene do paciente, ele é um pouquinho mais discreto, né? Porque não vai as borrachinhas coloridas. Mas, assim, o tratamento, ele é bem parecido com o convencional, que é aquele com a borrachinha, né? Tem paciente ainda que chega e que fala, eu quero a borrachinha, porque eu quero trocar todo mês a cor. E eu acho super legal. Eu também gostava. Meu sonho era usar aparelho, eu queria trocar a borrachinha. Eu não ia optar pelo autoligado, né? Se fosse hoje. Mas, assim, tem paciente, né? Dependendo da profissão, essas coisas que é algo mais discreto também, né? Porque, querendo ou não, se conversa com a pessoa, você vê que ela tá de aparelho. Sim. E hoje tem os alinhadores invisíveis, né? Pra quem quer estética mesmo, eu acho que ele é a melhor opção. Só que aí vai depender de cada caso, né? Não dá pra usar em todos os casos, né? O alinhador. Não é todos os casos tem indicação, né? A gente tem que fazer toda aquela documentação lá que a gente pede, panorâmica, raio-x, os exames, fotos, né? Modelinho, escaneamento. O alinhador é legal porque a gente faz o setup lá, que é o planejamento digital. Então, a gente pode mostrar para o paciente, né, como que vai andar o tratamento dele. Quantas placas, os alinhadores lá que ele vai usar. Mas, assim, dependendo da movimentação que é necessário fazer, né, o tipo de maloclusão que esse paciente tem, né, se é uma arcada aí que está com muito problema, né, tem que girar, fazer algum movimento muito difícil ali, com o aparelho, o alinhador, às vezes a gente não consegue. Então, às vezes, em vez de ser um tratamento mais rápido, que é o que o paciente pergunta, o alinhador é mais rápido, se torna um tratamento mais longo, né? Então, às vezes, assim, um caso de, por exemplo, o paciente usou o aparelho, que chega bastante na nossa clínica, né? Sim, chega. Entortou um dentinho ali de baixo, um de cima, alguma coisa assim. Com o alinhador, geralmente, a gente consegue resolver isso e bem rápido, né? Não precisa instalar todo, né, o aparelho. Então, fica mais fácil e o paciente, né, vai preferir com certeza. Mas se o paciente nunca usou o aparelho, né, e a gente vê que, por exemplo, ele não usou um aparelho quando ele era menor, quando era criança, e desenvolveu ali um problema maior, né, na arcada dele. Às vezes, com o alinhador, a gente não consegue resolver, né? Tem algumas limitações ainda, porque o alinhador é uma coisa nova, se for ver, né? É muito tecnológico, né? Envolve muita tecnologia. Mas ainda, às vezes, a gente não consegue trabalhar com algumas movimentações dentro do alinhador. Então, até os pacientes ficam bem chateados, né? Quando eu quero usar o alinhador invisível, porque, né, eu acho que vai ficar mais bonito, não quero que apareça. Mas aí a gente fala, não vai resolver o seu problema, né? Então, cada caso é diferente, cada pessoa
Por isso que tem que sentar, conversar, né? Trabalhar de uma forma assim para... Uma forma ética também, né? Porque não adianta só querer resolver o que o paciente quer, né? Que às vezes eles olham assim e veem, agora o meu dente tá reto, e tá e certo. A função não tá e legal, a função né? não tá certa. Então, não vai ter aquela recidiva daí, né? Vai voltar. Pode usar contenções, e depois vai acabar voltando e tendo que ir pro aparelho fixo, né? O colado. O colado. Então, mas hoje, assim, a maioria, né? A gente vê que os casos, a gente já consegue um bom resultado com o alinhador. Mas alguns ainda, já aconteceu lá na clínica, né? Por exemplo, da gente sentar e conversar com o paciente. Já. E ainda bem que a pessoa, né, entendeu e optou pelo fixo e o tratamento tá super bem indo, né? Engrenando ali, e a gente vai conseguir terminar, né, num prazo, assim, que a gente estimou pro paciente, né? Sim. Lembrando, gente, que aparelho tem que fazer as manutenções, né? Tem gente que, às vezes, desaparece, nunca mais, e acha que o aparelho vai fazer um milagre. E não vai. E o que mais me perguntam, né? Principalmente na primeira consulta. Com quanto tempo eu vou tirar? Nem colocou. Nem colocou, já tá pensando em tirar. Já quer tirar. 6 meses resolve? Eu falo, não. A maioria das vezes não, né? Não tem como. A gente demora aí 3, 4 meses para instalar toda a aparelhagem, a gente fala todas as peças ali, né? Sim. E eu falo, tem que ter um cuidado, né? Geralmente hoje, assim, um tratamento ortodôntico ali, que a pessoa nunca usou um aparelho, vai durar de 2 anos, 2 anos e meio, pelo menos, né? Mas eu falo, isso se o paciente colaborar, for nas consultas. Usar a borrachinha. Usar os elásticos quando precisa também, que é, né, desconfortável no começo ali, mas tem que usar. Tem que usar. E não quebrar peças, né? Que é o nosso maior problema do aparelho fixo, né? A alimentação, então, assim, tem que mudar um pouquinho, às vezes, né? Porque se fica descolando peça, o tratamento não anda, né? Daí toda consulta vem, a gente tem que ficar colando, voltando fios, né? Então, aí acaba sendo uma coisa bem mais demorada do que a gente planejou, né? Essa é uma das maiores diferenças, né? Entre o aparelho fixo e os alinhadores, né? Sim. É questão, assim, da alimentação. Quando você tá com o alinhador, você pode comer, acho que normal, né? Tem que remover o alinhador, né? É melhor remover. E aí, você se alimenta ali, escova os dentes e já coloca, né? Sim. Que é muito melhor, até pra questão da higiene ali, né? Passar fio dental. Você pode comer de tudo, né? Basicamente. Sim. E depois coloca o alinhador de novo. Ele é mais confortável também, né? Questão, se comer, né, não é interessante porque vai manchando a plaquinha. Você já quer usar um negócio que é transparente ali, né, pra ninguém ver. Mas se você ficar tomando bebida, não é aconselhável também, né? Pode deformar um pouquinho a placa ali. Bebida quente. Bebida quente, Mas, assim, a água pode tomar, eu falo, né? Não tem problema. Também não pode ser aqueles extremos, né? De água super gelada e o paciente tomar um chá super quente. Essas coisas não é interessante. É melhor remover, né? Até, acho que fica melhor, né? Sim. Nessa questão da alimentação. E questão de ser mais confortável, que eu acho que é o que os pacientes mais relatam, assim, né? Que não sentem tanto desconforto. Pode sentir, porque aquela placa, o alinhador, ele vai movimentar o seu dente, né? Então, é normal essa sensibilidade ali, né? Que o paciente sente. Lara, tem uma coisa que muita gente me fala, assim... eu ia naquele dentista e daí não via diferença. Eu nem senti uma dorzinha depois da manutenção. Mas todo mundo tem que sentir dor depois da manutenção? Não. Não, né? E isso é para várias coisas na odontologia, vários tratamentos, né? Sim. Até mesmo uma restauração, né? Tem paciente que já chega e fala, eu quero que me anestesie. Eu tenho muita dor, né? Mal a gente encostou a broca ali, o paciente tá com sensibilidade, né? Sim. Então, é muito assim, do limiar, né? De sensibilidade do paciente, eu falo, né? Eu, quando usei aparelho, não sentia desconforto nenhum. E foi feito grandes movimentações, né? Tem paciente que sente muito desconforto, né? Que nos primeiros dias ele fala, nossa, tem que comer só purezinho, né? Coisinha mais, né? Não posso comer carne, que não dá, parece que vai cair tudo. Mas, assim, é muito de cada pessoa e também do que tá fazendo ali no momento, né? Sim. Geralmente, no início do tratamento, é onde o pessoal sente mais desconforto, que tá mais desalinhado os dentes, tá tortinho, né? Por mais que começa com, a gente fala, fios bem flexíveis ali, né? Bem fininhos, né? É um corpo estranho dentro da sua boca também, né? Acontece um processo inflamatório ali, né? Por isso que o paciente sente esse desconforto, é necessário, né?
Mas tem pacientes que é bem tranquilo, não se incomodam. Outros já tem um limiar assim menor e aí acaba sofrendo um pouquinho. Eu lembro que quando eu usava aparelho, nossa, eu usei 7 anos de aparelho, foi um tempão. Por aquele motivo que a Lari falou, tá? Eu não usei aparelho ortopédico, até porque eu não era uma paciente colaboradora, admito. Meu ortodontista vai ver isso, eu não era. E, assim, por eu não usar os aparelhos cedo e não usar direito também, que não é culpa dele, que o paciente também tem culpa, na parte da ortodontia, o paciente é muito importante, né? Ele colaborar. Sim. O que aconteceu? Eu tive que fazer a cirurgia, mas o meu limiar de dor, ele não é tranquilo. Então, assim, eu sentia muito pouco. Eu lembro que no primeiro dia eu não conseguia morder coisas muito, assim, carne. Daí eu comia algumas coisinhas mais molinhas, assim, no primeiro e no segundo dia. Depois, vida que segue, sabe? Eu lembro que tava normal, bem tranquilo. Então, por isso que é bem importante o paciente colaborar com o tratamento e os pais também verem se as crianças não precisam usar aparelho, né? Isso aí, os aparelhos ortopédicos, né? Na verdade, assim, não tem uma idade certa para começar, né? Eu falo, às vezes, como eu atendo ali a parte do clínico geral, da odontopediatria, né? Sim. Os pacientes sempre vêm fazer limpeza, alguma restauração, e às vezes os pais me questionam, já tá na hora. Né? Então, a gente tem que avaliar vários fatores ali, né, na criança. Primeiro, o grau de entendimento dela, né? Não adianta a gente querer instalar um aparelho. Uma criança que não vai entender que não vai entender, não vai colaborar ali. Então, às vezes, é melhor esperar um pouquinho mais, né? Agora, também a gente tem que avaliar fator genético, né? Eu falo assim, olha, se o pai ou a mãe usou o aparelho, provavelmente seu filho também vai, né? Tem uns que até falam, na minha época não existia esse tipo de aparelho, né? Eu falo, então, justamente, hoje existe, vamos colocar. Você vai ver que vai dar um resultado super legal, né? E às vezes, assim, a criança, eles têm uma dificuldade, claro, ali no início de entender o aparelho, reclamam, é normal, né? Mas eles se adaptam super bem. Eu vejo do dia da instalação para depois que a gente vê ali a cada 10, 15 dias depois, a gente geralmente chama, né? Para ver como que tá a adaptação. Eles falam, eu não me imagino mais sem um aparelho. E é uma graça isso, né? Porque geralmente o adulto não. O adulto vem e fala, mas vai demorar muito pra gente tirar. Eles não, eles já se acostumam, eles já falam que o amiguinho tem. Então, assim, tem que incentivar a criança, né, a usar também. Isso o pai e a mãe ajudam muito essa questão, né? Sim. Porque, claro, o aparelho ali não é uma coisa, às vezes, muito bonita, né? Mas é necessária. Sim. E eles acham o máximo, então. Eles acham. Então, chegar na escola com o aparelho. Sim. E, meu amigo usa também, eu também quero. Eles acham o máximo mesmo. E essa questão de colaboração também vale pro alinhador, né? Sim. Pro adulto ali, no adolescente a gente também pode pôr o alinhador. Mas, assim, precisa usar um tempo, né? Mínimo ali. E se o paciente não usar, não vai funcionar. Então, é isso que, às vezes, a gente acaba questionando o paciente, né? Você vai usar? Porque a gente vê que, por exemplo, quando tá fazendo um clareamento caseiro ali, com as plaquinhas, né? Às vezes o paciente fala, eu não consigo ficar. E é pouquíssimo tempo, né? Então, às vezes, não é a melhor indicação pro paciente, né? Cada pessoa ali... Eu, por exemplo, não gosto de fazer o clareamento caseiro. Sim. Fico com uma hora com aquelas plaquinhas, já me incomoda. Tem paciente que fala, não, pra mim é super tranquilo. E usa super bem, né? Então, tem que avaliar todas essas questões, né? Sim, e ver o que precisa. Outra coisa que perguntam bastante também, do siso. Toda vez que eu vou usar aparelho, eu preciso tirar o siso? Nem sempre. Nem sempre, né? Não é todos os casos que eu peço, né? Às vezes, por algum outro motivo, o paciente vai extrair o siso, né? Tá com alguma cárie muito profunda, tá infeccionado ali, aí é outra, né? Outra questão. Mas a parte da horta, geralmente eu recebo a documentação, vem a panorâmica, a gente olha ali a posição que tá os sisos, né? Sim. Se não for me atrapalhar, às vezes na mecânica que a gente precisa fazer ali, eu não peço, né? Se o siso ali comporta na arcada da pessoa, né? A gente pode manter. Então, nem sempre. E também aquela questão que às vezes os pacientes falam, mas o siso não vai empurrar meus dentes, depois se eu tirar o aparelho não vai entortar. Isso a gente já caiu por terra, já sabe que é mito. O dente não tem força, né? Não. Pra empurrar todo marcado. Então, a gente sabe que isso daí é mito. O dente, às vezes, não tem nem força pra nascer.
né? Verdade. Às vezes ele fica lá impactado lá dentro do osso, então ele não vai estragar a tua ortodontia, o teu aparelho, isso não. Então, por isso que sempre tem que avaliar, nem né? sempre a gente fala, o siso não é o vilão da história Não. ali, né? São outros fatores que a gente tem que avaliar e explicar para o paciente. E, assim, outra pergunta que acontece bastante e que falam, né? Quero saber se é mito ou se é verdade. É que o aparelho estraga os dentes. Não estraga. Não estraga, né? O que estraga é não ter uma boa higiene, né? Aquela questão da colaboração volta, né? A gente volta nesse assunto. Porque, assim, é mais dificultoso limpar ali, né? Fazer a higienização? Né? A gente sabe. Mas hoje existe uma infinidade de acessórios no mercado, né? A gente vai na farmácia lá, eu fico olhando, eu falo, gente, tem umas coisas que a gente nem sabe ainda, né? Eu compro pra ver como que é. E, assim, não tem desculpa, né? Pra não tentar higienizar. Eu sei que nunca vai ser uma higiene igual a quem não usa, né? Isso eu falo para os meus pacientes. Mas tem que se esforçar. Tem que passar o fio dental, né? Sim. Tem que ter a paciência ali de passar, porque não é fácil com o aparelho fixo, né? O fio enrosca no fio ortodôntico e o paciente já se irrita. Mas eu falo assim, não, tem que fazer pelo menos uma vez ao dia ali, passar bem o fio dental. Senão a gente vai tirar o aparelho, né? Vai estar cheio de cárie, vai estar cheio de... O tártaro, claro, vai acumular ali, mas daí até eu falo pro paciente, olha, quando eu ver que tá na hora, eu vou pedir uma limpeza. A gente vai fazer uma limpeza, vamos tirar o fio, né? A gente faz a limpezinha antes da manutenção. Mas também quando o paciente se sente né, aquela vontade, porque ele fala, eu tenho a sensação que sempre tem alguma coisa parada ali e eu não consigo tirar, né, todo o resíduo. Pode fazer a limpeza. Então, a gente tem uma frequência maior nas profilaxias lá na clínica com pacientes com aparelho, né? Precisa fazer mais seguido. Quando fica... Sabe quando tira o aparelho, daí fica aquele quadradinho? As pessoas chegam, às vezes, com o quadradinho, às vezes tiram o aparelho em casa, né? Que acontece bastante. Aí chega com aquele quadradinho e fala, usei o aparelho e ele, olha aqui, estragou meu dente. Que daí ficou a marca do quadrado, tá branco aqui em volta. Aquilo é o início ali, né? Uma cárie, né? A mancha branca, né? A gente fala. E não tem o que fazer, né? Então, assim, tem que ir ao dentista fazer as manutenções, fazer as profilaxias, fazer a aplicação de flúor quando necessário. Porque depois não tem, né? A gente ou vai desgastar o dente ali, não faz sentido, né? Sim. Então, o melhor é prevenir isso, porque a gente arruma tudo, deixa alinhadinho, mas cheio de cárie, não vai ficar legal depois. Tá, e tem, assim, quais são, assim, os casos que a gente indica aparelho? Tem, assim, quando que eu sei que eu vou ter que usar aparelho? Sim. Então, às vezes as pessoas chegam já com a queixa ali, né? Eu tenho um espaço, né? Geralmente aquele espaçozinho bem na frente ali, né? Que a gente fala que é os diastemas, né? Isso a gente consegue, muitas vezes, resolver com o aparelho também, né? Às vezes depois vai pra estética ali. Sim. Pode fazer faceta, restauração, né? Pra fechar bem o espaçozinho. Mas, às vezes, com a ortodontia a gente consegue fechar tudo. Tem que avaliar, né? Tamanho de dente e tudo mais. Tem os dentes apinhados, que é aqueles dentinhos que a gente fala que tá um por cima do outro ali. Às vezes o paciente fala, meu dente é encavalado. Encavalado, né? Aquele o que termo mais que escuto. usam. Que é o que mais procura, né? Hoje, assim, as pessoas, né, veem assim, meu dente tá torto, não gosto, né? Me incomoda, tenho vergonha de sorrir. É uma indicação, né? Com certeza. Mas tem alguns outros tipos de mordidas ali que a gente fala, né? Que é necessário usar o aparelho. Que é aquela mordida aberta, que geralmente acontece ali por algum hábito, né? Geralmente ali na infância, né? De chupar o dedo, chupar a chupeta, fazer interposição lingual, que a gente fala ficar colocando a língua ali na frente, né? Forma um buraco, né? Entre os dentes da frente ali. Então, a gente tem que intervir, né? Se for criança, a gente entra com um aparelhinho ortopédico. E se for adulto, a gente vai ter que ver se não é questão de cirurgia, né? Ou vai fazer o tratamento ortodôntico apenas, né? Tem que avaliar essa questão. Tem a mordida cruzada, que a gente fala que é porque os nossos dentes de cima, geralmente, eles ficam ligeiramente ali sobrepostos nos de baixo, né? Fica por fora, né? E às vezes acontece que tá ao contrário, né? Tá os inferiores, os de baixo, por cima dos de cima ali, né? Então, isso se torna uma mordida cruzada. Pode ser tanto na frente, anterior, como posterior. E a gente precisa corrigir isso, né? Porque aí vem a questão da função, né? O paciente começa a ter dor articular, né? Uma série de problemas. Então, às vezes, a gente não consegue. O paciente chega ali
Na clínica, a gente tem muita procura por implantes, né? Sim. Perdi tantos dentes, quero fazer o implante. Mas aí a mordida lá atrás tá toda desencaixada. Daí não adianta. Não vai perder o implante, vai quebrar dente, né? Então, a gente precisa trabalhar nisso, primeiramente, para depois reabilitar a parte do implante, por exemplo, né? É isso que a gente falou no início, né? O carro andando com o pneu furado. Sim. Vai, não quero arrumar, mas daí coloca o implante ou vai colocar as lentes, sem fazer a parte da ortodontia, sem a parte do aparelho. Gente, vai quebrar, tá? Não vai dar certo. Vai. Então, e aqueles pacientes também que falam assim, eu tô rangendo os dentes, ou eu tô apertando, eu preciso usar aparelho. Nem sempre, né? Nem sempre o bruxismo, o não vai ser, eu falo, não vai ser a cura do bruxismo, né? O aparelho. Às vezes os pacientes relatam que quando a gente coloca o aparelho ali, pela movimentação, né, sente uma melhora no bruxismo, né? Mas isso vai voltar. E, na verdade, né, o bruxismo é totalmente ali fator emocional. Sim. Então, tem épocas, episódios ali que o paciente, né, tá com o bruxismo mais acentuado. Eu acredito que seja mais uma coincidência, às vezes, o paciente, né? Colocou o aparelho e sentiu que parou o bruxismo. Não é, né? Ou às vezes estava passando por um estresse e melhorou, porque a gente sabe que o estresse também faz a gente apertar os dentes, né? Fator emocional, ansiedade, né? Hoje a gente fala de 10 pacientes sentam na minha cadeira, 8, 9 tem bruxismo, ou apertamento, ou range. E isso também precisa ser tratado, né? Às vezes não só com a questão da ortodontia, né? Sim. Depois a gente ajeita tudo, encaixa a mordida, tem que usar a plaquinha lá. E aí fazer um acompanhamento, né? E todo mundo precisa usar contenção no final do tratamento? Todo mundo. Contenção, claro que ela não é para sempre, né? Sim. Às vezes o paciente até pergunta, vou ter que usar para sempre? Não é para sempre, né? Geralmente é inferior ali, que é coladinha atrás, a gente acaba deixando ali, o paciente nem se incomoda também. Tem muita gente que chega e fala, eu tô com isso aqui 5 anos, eu posso tirar? Melhor não. Não, melhor deixar. Que é onde mais acontece a recidiva, geralmente, né? E muitas vezes a gente não sabe como eram os dentes da pessoa antes do aparelho, né? Sim. Então, é melhor, eu falo assim, se o seu ortodontista que fez o seu tratamento te liberar e tirar, ok, eu não vou mexer, né? Porque eu não conhecia a pessoa antes, né? Sim. Então, a gente não sabe como foi a movimentação, o tempo de tratamento, né? O que aconteceu ali. Então, a gente acaba geralmente mantendo a contenção. Os meus pacientes, eu falo, vai usar a contenção fixa aí até quando aguentar. O melhor é estar com ela, né? A minha contenção, deixa eu ver, acho que há 15 anos com a minha contenção, 14... Não, tiro, gente, tenho medo. A inferior, medo que eu falo, você vai querer usar aparelho de novo? Não. Então não coloca. Não, agora tem os alinhadores, né? Eu usaria. O alinhador eu usaria. Mas assim, daí tem uma paciente que ela queria tirar. Daí caiu a contenção. Aí o dente começou a entortar já. Ela voltou correndo, sabe? Então, acho que é muito de paciente para paciente também, né? Sim. Mas a gente, na maioria das vezes, não indica tirar a inferior, né? Só... A inferior a gente não pode, assim, prever o que vai acontecer, né? Então, eu falo, é melhor usar uma coisa ali que é discreta, um aparelhinho, né? Que é um aparelhinho por trás, né? Sim. A contenção. Não incomoda. Nos primeiros dias, quando a gente instala, o paciente fica passando a língua, né? E fala, é ruim para passar o fio dental? Mas assim, tem que ter a frequência no dentista também, né? A gente fala, não é porque usou o aparelho, tirou, nunca mais vai voltar. Tem que voltar, né? Cada um retorno, 6 meses, pra gente ver. E a gente vai fazendo as profilaxias, né? Porque muita gente abandona, né? Tirou nunca mais quer ver ortodontista. Quer ver. Também ficou anos com o aparelho, nunca mais apareceu, né? Não, isso acontece bastante. Gente. E olha só, a ortodontia, ela é a parte do aparelho, pra mim, é a disciplina, assim, mais difícil. Eu acho a mais difícil. Gente, pra vocês terem ideia, a especialização de ortodontia dura 3 anos. Sim. É uma das mais caras. E todo mundo acha que é só colocar um aparelho. Então, assim, muito cuidado, porque sempre o teu ortodontista tem que fazer manutenção. Sim. Né? Porque eu sei que tem gente que, às vezes, a auxiliar faz a manutenção. Então, é muito importante cuidar, né? Porque é dobra de fio. Gente, é muito difícil. Vocês não têm ideia. Eu fiz a especialização, mas eu não atuo. Só a doutora Lari atua na facial. E eu tenho noção só
Mas, assim, é muito difícil, é muita dobra de fio, Às vezes você acha que vai puxar um dente e acaba vindo outro, porque a gente até tinha um professor que falava pra nós, a força é burra, né? Porque a gente faz força pra puxar um dente e o outro vem junto, então você tem que pensar muito ali antes de fazer qualquer coisa, né? Muito difícil. A gente tem que ter muita cautela, né? Planejar. Igual você falou, às vezes planeja uma coisa, acontece outra, né? Sim. E aí a gente tem que conseguir reverter aquilo ali com cuidado, né? A ortodontia não é uma especialidade, assim, que todo mundo faz por conta disso, eu acredito, né? Mas todas as áreas da odontologia têm suas dificuldades, né? Eu acho a ortodontia fantástica, né? Tem gente que não gosta, como a Ana. Não, eu acho fantástico, mas A eu não Ana preciso pode, fazer ela. Mas assim, eu já não sou da cirurgia, né? Mas também eu acho incrível o trabalho que fazem, os implantes, mas não é uma coisa que eu me sinto bem em fazer ali, né? Tem paciente, a gente já trabalha também com essa questão do paciente ter mais medo também, né? A ortodontia é um trabalho mais tranquilo, assim, o paciente, ele não tem tem aquele receio, vou sentir dor ali. Mas também é uma confiança, um vínculo que a gente cria ali, porque é uma relação, né, às vezes, de anos, não é pouco tempo, então, assim, se torna ali um encontro todo mês, a gente conversa sobre várias coisas, e é isso que faz a gente gostar cada vez mais, eu acho, sabe? Que acaba virando uma amizade E cada também, paciente é diferente, não existe um tratamento que vai ser igual. Né? Não existe. A linha de raciocínio da ortodontia, ela é diferente, né? Sim. Tipo assim, da mesma forma que você pode fazer de um jeito, pode ir por outro caminho, né? Pode ir por vários caminhos. Então, nenhum tratamento isso é legal, outro. né? Porque às vezes, assim, o paciente chega e fala, tá, mas só dá pra ser assim? Eu falo, não, tem outras opções. Né? A gente pode trabalhar de 3 formas. E às vezes eu pergunto pro paciente qual ele prefere, né? Também tem que fazer ele se posicionar nessa questão, porque o tratamento é pra ele, né? Eu quero que o paciente se sinta o mais confortável, né? Feliz possível. Então, a gente, às vezes, tem algumas mecânicas ali que eu até explico pro paciente, às vezes eles não entendem alguma coisa, a gente tenta mostrar, né? Pra ele pensar, como eu vou querer meu tratamento, né? Sim. Às vezes, um tratamento se torna mais rápido se a gente usar algum dispositivo, né? Hoje, os mini implantes, né? Sim. Muito interessante, né? Eu gosto bastante dos mini implantes, mas tem paciente que tem receio, porque já associa o implante lá, né? É verdade. Cirurgia, nossa, não vou fazer. Quando você fala mini implante, não. Não quero, mas vou pôr um parafuso. E assim, e é totalmente diferente, né? Sim, não tem muito nada tranquilo. A ver. É muito tranquilo. Eu usei quando fizeram o meu tratamento. E ajuda muito. Acontece que o tratamento fica mais rápido, né? E a gente tem menos, digamos, efeitos colaterais nos outros dentes, né? Então, tem casos que tem indicação de usar mini implante. Aí eu tenho que apresentar para o paciente. Sim. E geralmente, né, eles topam e aí o resultado fica 100%, mais rápido, né? Com essa colaboração do paciente também, de querer fazer os mini implantes. Gente, mini implante não tem nada a ver com implante, tá? É uma coisa totalmente diferente. Para tirar o mini implante, para vocês terem ideia, nem anestesia vai. Só girar ele, desrosquear, ele sai. Então, é muito tranquilo. O mini implante é uma coisa muito tranquila. Então, não confundam, tá? Sim. Então, é isso. Lari, obrigada. Foi um prazer receber aí você, tirar essas dúvidas geral, né? Porque é uma dúvida muito frequente. Tudo que você falou é uma dúvida muito frequente no consultório. E aí tá agora gravada aí para vocês assistirem e tirar todas as dúvidas sobre os aparelhos ortodônticos. Estamos à disposição, né? Sempre, às vezes os pacientes lá da orto já estão bem esclarecidos, mas às vezes eles vêm e perguntam alguma coisinha, né? E para os pacientes aí que estão naquela dificuldade de falar, será que vou usar aparelho ou não? Às vezes ficam com aquele medinho, né? A gente oferece, nem sempre o paciente, né, de primeira, ele vai fazer a documentação, né? Sim, ele pensa antes. Agora já tem, né, mais informações aí, não é tão ruim assim usar aparelho, né? A gente quer o melhor para os pacientes, né? Sim. E lá na frente a gente vê um resultado muito legal, né? Com certeza. É isso. Até a próxima. Até.